Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos dissecar as decisões do BCE e da Fed. Vamos também analisar o ano que passou e olhar para as perspectivas de 2023. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Nuno Sousa Pereira, Head of Investments da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Nuno, vamos começar aqui o programa pela decisão, começar pela zona euro. O BCE decidiu abrandar o ritmo das subidas, mas os principais bancos estão agora a prever que as subidas continuem ao longo do próximo trimestre e semestre. Como é que olhas para esta decisão? Foi uma decisão acertada de abrandar aqui o ritmo e esperar um pouco para ver, ou se o BCE deveria ter continuado aqui na senda das subidas jumbo? Portanto, não podemos olhar para a Europa isoladamente em relação aos Estados Unidos, não é? Portanto, os Estados Unidos, como foram o Banco Central que foi à frente, o Banco Central Europeu acabou um bocadinho por também estar dependente do caminho que é traçado nos Estados Unidos, devido à diferença de juros que existe na Europa versus os Estados Unidos. E, portanto, uma vez que nos Estados Unidos a retórica também começou a mudar em termos de moderação das subidas de taxas de juros, na Europa está-se a aproveitar um bocadinho esse balanço para fazer exatamente o mesmo, uma vez que os valores de inflação nos Estados Unidos já começaram a virar e na Europa potencialmente convergirão a seguir para valores mais baixos, talvez não já em direção aos 2% como os bancos centrais que pretendem, mas talvez ali para valores intermédios 4, 5%, o que poderá já denotar algum controle sobre a inflação e alguma pressão nos consumidores. E, portanto, os bancos centrais não podem descurar que, ao aumentarem as taxas de juros rapidamente, tem um efeito económico negativo e serão essas as duas vertentes que eles estão a olhar, o controle da inflação e o impacto económico. Nuno, mas apesar de ter havido uma redução do aumento dos juros, o que é certo é que Lagarde foi bastante perentória a afirmar que os juros vão subir e muito. Portanto, não deixou aqui, ou seja, foi uma no cravo e outra na ferradura, não é? Portanto, não deixou aqui margem para dúvidas que o ritmo não vai abrandar. Portanto, na última crise, a Europa habituou-se a ter vários contributos do Banco Central Europeu para o controle da sua economia e do orçamento da dívida da União Europeia, não é? Os juros baixaram em todos os países e a dívida nunca esteve realmente em perigo, porque sempre que isso se pôs em cima da mesa, o Banco Central interviu, criou mecanismos de compra de dívida dos vários países, etc. E para haver agora uma distinção das políticas antigas com as novas, digamos assim, de mais independência dos bancos centrais retomar essa independência, é preciso ter uma linguagem assertiva, como a Lagarde está a começar a ter, no sentido de os países perceberem que não faz sentido continuarem dependentes e à espera que as taxas de juros baixem por milagre, por intervenção do Banco Central Europeu, quando o contexto não é o mesmo, e também no sentido de os próprios programas que eles estão a desenrolar para proteger os seus cidadãos estarem a afetar contrariamente as medidas de controle da inflação do Banco Central. Portanto, interesses divergentes agora destas duas instituições, os Estados e o Banco Central. E daí esta postura firme que tem que se manter da Christine Lagarde, até porque o nível de taxas de juros na Europa ainda não está sequer próximo de 2008, ou seja, estamos num nível historicamente baixo e, portanto, poderá realmente haver uma pressão de subir a taxas de juros nos próximos 2 anos, ou pelo menos no próximo ano, haverá de certeza. Nuno, como viste na semana passada, as yields subiram em toda a zona euro, incluindo Portugal, ultrapassou aqui aquela barreira psicológica dos 3%. São más notícias para Portugal, ainda por cima com este programa de redução de compra de ativos também. Será um ano difícil para Portugal neste sentido, nos mercados. São más notícias, mas não são propriamente inesperadas, não é? Portanto, à medida que as taxas de juros sobem, e é um cenário que se está a desenrolar já há bastante tempo, a diminuição da dependência destes programas de compra de ativos também já é falada há bastante tempo, e, portanto, não deveriam ter existido algumas políticas, talvez, no nível de gestão pública, que pudessem aumentar a robustez do país e da gestão da dívida, mas de alguma maneira ninguém pode dizer que é surpreendido por estas políticas. E assim, o que eu acredito é que as taxas de juros vão evoluir a par com as taxas de juros do Banco Central. E, portanto, até existir uma componente macroeconómica que permita determinar a inflação está controlada e, por consequência, as taxas de juros não vão subir muito mais, os países vão ter que andar a correr atrás do prejuízo. E, portanto, terão que ter algum controle orçamental nos próximos anos. Nuno,
poderemos dizer que a festa dos juros baixos já deveria ter terminado, mas que o Covid vai dar aqui mais um balão de oxigénio, e que isso, se calhar, até será prejudicial, porque neste momento temos mais dívida do que aquela que tínhamos antes do Covid, e irá colocar pressão nas contas públicas, até porque dos 3 passamos rapidamente para os 5%, por exemplo, nas ilhas soberanas, e isso já é um valor que coloca o custo dos juros, obviamente não para já, mas num nível insustentável. Pronto, não diria insustentável, porque historicamente os juros em Portugal são mais altos do que 5%. A questão aqui é que o estoque de dívida cresceu muito. O Covid realmente, como tu disseste, foi uma excelente desculpa para os países até aprovarem entre si o incumprimento das regras orçamentais do déficit, das metas de déficit na Europa, e portanto foi uma boa desculpa para fazer crescer a dívida, auxílio às populações e às empresas e outros projetos. Aqui a questão é o custo de dívida, mais uma vez, ainda não é uma realidade, a subida descontrolada ainda não é uma realidade imediata, é sempre alguma coisa que demora algum tempo a entrar na nossa estrutura de despesas, porque é preciso que a dívida vença e só quando emitimos nova dívida é que essa fica com a nova taxa de juros. E, portanto, acaba por haver aqui algum time lag, algum diferimento no tempo, até a subida de taxas de juros se materializar em despesa relativamente mais elevada dos juros no orçamento. Agora, tudo está dependente também de como for construído este orçamento em termos de déficit. Se o déficit for muito elevado, rapidamente vamos começar a crescer essa dívida com juros novos, digamos assim. Se o déficit for controlado, vai haver aqui um processo em que nós até podemos abater alguma dívida, porque com a inflação as receitas do Estado cresceram bastante, poderia haver esse género de gestão, e portanto a nova componente a ser emitida poderia até ser uma em menor dimensão do que aquela que está a vencer, e atrasar daqui de alguma maneira esta entrada de juros mais altos na nossa componente de despesas com juros. Olhando para o outro lado do Atlântico, para a decisão da Fed, tirou o pé do acelerador, subiu a taxa de juros em 50 pontos base. Este é um sinal também que Jerome Powell e companhia estão aqui à espera para ver a reação da inflação e como as suas medidas estão a surtir efeito. É, sim. Vamos ver. Subidas de 50 basis points ainda são significativas. Portanto, nós vínhamos de um ambiente em que as subidas que se discutiam eram de 0,25 e não 0,50, não é? E, portanto, pelo atraso da resposta dos bancos centrais, surgiu a necessidade de fazer subidas ainda maiores de 0,75 e agora parece que a inflação está a entrar em valores mais controlados, ou pelo menos a convergir para os valores mais controlados. Há aqui algumas componentes em que a Reserva Federal está com muita atenção, nomeadamente nesta última leitura da inflação, houve uma componente muito grande relativamente à habitação e ao imobiliário, que já houve uma quebra dos preços, e também há compra e venda de carros usados. E isso poderá, de alguma maneira, ser o primeiro sinal que poderá haver o tal abrandamento económico que se fala e talvez até uma recessão, sendo que o mercado de emprego ainda não registrou nenhum impacto desta subida de taxas de juros, o que dá aqui alguma folga à Reserva Federal de manter subidas, mas mais espaçadas, ou pelo menos de magnitude menor, permita ir aferindo o estado de saúde da economia e a pulsação da mesma. E penso que será esta a abordagem da Fed daqui para a frente. Nuno, mas achas que, tal e qual como Lagarde, Paulo também, ou melhor, os membros da Fed, também deram um toquezinho de óquis quando disseram que afinal a taxa máxima, a taxa terminal, poderá superar os 5%, na ordem dos 5,1%, o que é superior àquilo que os investidores já esperavam, que não iria exceder os 5%. Parece que não é muito, mas é mais o princípio, não? Ou seja, não, porque parece que o próprio Fed não quer que o mercado esteja confortável e até não gosta, não quer para já que o mercado, por exemplo, acionista, suba, até porque isso dá mais poder de compra aos cidadãos, não é? Acima de tudo, eu penso que o problema deles deve ser o endividamento das empresas. Porquê? Porque se houver mais confiança, as empresas podem se endividar de maneira mais fácil, mas na realidade, com este ciclo de inflação é esquisito. Esquisito no sentido em que não é uma inflação pelo dinheiro só estar barato, mas sim que veio depois de um problema logístico e de falta de produtos. E, portanto, aumentar o custo dos juros para já parece estar a fazer surtir algum efeito, mas pode não ser causa e efeito e poderá até
não abrandar a inflação tanto como o Banco Central espera. E, portanto, é preciso realmente monitorizar a inflação, é preciso monitorizar a evolução da economia, porque poderá haver um impacto maior do que o que se está à espera. Está-se à espera de uma recessão relativamente calma, porque com a inflação as receitas das empresas continuam a crescer, apesar das empresas venderem menos, como vendem mais caro, o número bruto, digamos assim, não tem uma quebra tão expressiva. Mas a verdade é que é preciso medirmos muito bem, porque pode ser mais prolongada e mais agressiva do que está à espera, e eu acho que é isso que está nas cartas, porque a Reserva Federal, quando começar a ver que esta recessão tem impacto no emprego, é uma dinâmica que não se inverte de um mês para o outro. Portanto, vai outra vez haver um ciclo de paragem, pelo menos da subida das taxas de juros, mesmo que não hajam cortes, e isso vai levar a que o ciclo de emprego possa estabilizar. Isso será o cenário mais benévolo, digamos assim. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o setor energético, o Brasil, o ouro, o eurodólar, a Apple, o S&P 500 e também o barril de Brent. Marco? Obrigado, André. Esta semana tivemos um mapa claramente dividido, mas com uma tendência para o vermelho. Temos aqui alguns pontos positivos, por exemplo, aqui na tecnologia, a Meta, portanto, Facebook, a Adobe, mas em termos de setores, houve claramente uma tendência negativa. Destaque apenas para o setor energético, com uma ligeira subida do preço do crudo, que deu aqui um alívio ou um impulso positivo ao setor energético. Em relação ao resto do mundo, destaque aqui para o Brasil. O Brasil, na ressaca das eleições, parece estar aqui agora a corrigir, portanto, o que é normal, o encaixe de mais-valias com o efeito eleições. Portanto, tivemos aqui a Petrobras, que esteve em contraciclo, portanto, as energéticas subiram, e a Petrobras teve aqui uma queda substancial, e também a Vale. E do outro lado do Atlântico, a Alibaba, que também teve uma correção depois das subidas bastante significativas das semanas anteriores. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que os mercados desenvolvidos e Wall Street estiveram basicamente no mesmo nível, os emergentes ligeiramente pior, mas nada de extraordinário, e a Europa ligeiramente melhor que os Estados Unidos. Em termos de setores, o setor energético, como já referi, que teve aqui um comportamento positivo em relação ao restante. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo ouro. O ouro que, como eu falei a semana passada, teve aqui, ou está numa zona muito importante, esta linha de tendência que está a oferecer suporte e resistência ao mesmo tempo, para já um pouco mais de suporte. Portanto, se aguentar esta linha laranja, podemos ver o ouro disparar aqui para os 1940 pontos, por exemplo, ou dólares. Portanto, esta linha é muito importante. É preciso perceber se realmente vai conseguir aguentar, porque para já está naquela fase do quebra para cima, quebra para baixo. Isso também terá influência naquilo que acontece com o euro-dólar, que é este gráfico, que bateu aqui numa linha de tendência e foi rejeitada, pelo menos a primeira aproximação. E esta linha de tendência é muito importante, que vem desde agosto de 2020, setembro de 2021 e fevereiro de 2022. Portanto, são estes dois máximos que foram efetuados que criaram esta linha de tendência. E reparem, quando chegou lá, foi rejeitada, fechou em baixa no próprio dia, e agora parece que vai lá para uma segunda tentativa. Vai ser importante perceber se o dólar continua com alguma força relativa depois da reunião da Fed ou não. Em relação ao S&P 500, que depois de quebrar esta linha de tendência negativa, a mesma será muito provavelmente o próximo suporte do principal acionista. E caso seja quebrado, por maioria de razão, os mínimos deste ano também deverão ser quebrados. Se não for,
poderemos ter aqui a formação de um fundo. Mas para já, o movimento dos próximos dias, não diria nas próximas semanas, porque no final do ano existe sempre aqui algum movimento tradicionalmente ascendente, que é o denominado Santa Rally, poderá dar aqui algum impulso, ou seja, poderá bater aqui, subir um pouco e então depois vir de novo testar e quebrar. Mas ainda é cedo para termos essa percepção. Em relação à Apple, poderemos ver aqui que nas últimas semanas, sempre que foi aqui estas médias móveis, nomeadamente a média móvel mais forte, que é dos 200 dias, foi rejeitado. Portanto, isto é um sinal muito importante daquilo que um ativo poderá fazer nos dias, semanas e, neste caso, meses subsequentes. Rejeitada esta média móvel, não é de estranhar que tenha atingido novos mínimos das últimas semanas e poderá muito bem quebrar os mínimos de junho deste ano. Por fim, aqui o Brent, que está num canal descendente de longo prazo, depois de atingir os máximos este ano e depois uns máximos inferiores, tem aqui esta mediana onde ele anda só para cima, desce para baixo, obviamente, não é? Mas sobe e desce ao redor desta mediana. Portanto, é importante perceber se o próximo movimento será para testar a parte superior ou inferior, porque aí poderá haver uma quebra e então haver aqui depois uma consolidação, seja em alta, seja em baixa. E por esta semana é tudo, André. Vamos ver como é que o mercado se vai comportar na semana antes do Natal. Obrigado, Marco. Nuno, começando aqui pelo barril de petróleo, o Brent, já esteve aqui a bater vários mínimos anuais, ainda recentemente. A UBS, por exemplo, veio a semana passada dizer que vê o petróleo aqui em cima dos $100 em breve, se o embargo à Rússia aqui no início de fevereiro surtir maior efeito, e também se o fim da política Covid-0 na China provocar aqui uma aceleração económica. Consideras que esta previsão, aumento do petróleo, aqui conjugado com estes três fatores, é possível, ou vamos continuar a assistir aqui a um barril a rondar os $80? Na nossa perspectiva é possível, e até portanto, já da última vez que tinha estado aqui com vocês tínhamos falado que nós estávamos positivos para o barril do petróleo por esta conjuntura macroeconómica. O abrandamento das políticas Covid-0 na China ainda não surgiu propriamente, mas tem havido, de alguma maneira, um descurar ou um minimizar das reservas de petróleo, não só a reserva estratégica nos Estados Unidos, mas das petrolíferas em geral que fazem a transformação depois do petróleo nos vários derivados, desde combustíveis a petroquímicos como os plásticos, etc. E, portanto, há duas alturas de compra importante no verão e nesta altura, no ano, uma no verão e agora no inverno, deveriam estar a fazer estoque de petróleo para depois, na altura de arranque da primavera, haver produção. E, portanto, nós acreditamos que pode haver realmente o enquadramento macroeconómico é potencial de preços mais elevados do barril de petróleo, mas a verdade é que isso não tem estado a suceder. Algumas notícias de incumprimento por parte das cotas de produção de alguns países da OPEC, que estão a produzir a mais do que estaria acordado, e também a hipótese da Venezuela voltar a entrar no mercado regulado, muito à boleia dos Estados Unidos, aliviarem as sanções à Venezuela, para contrabalançar aqui a perda da Rússia, trazer produtos energéticos para o mundo ocidental, mas é difícil dar um timing específico. Agora, que nós vemos potencial no preço do barril de petróleo, acreditamos que sim. Nuno, e qual é que é o efeito prático de colocar um cap, portanto, o máximo no preço que a Europa compra, por exemplo, à Rússia? Depende muito da quantidade de pressão que a Rússia tem para vender à Europa. Porquê? Porque tem canais logísticos montados para vender à Europa, portanto seria fácil se eles tiverem muita produção e não conseguirem escoar para outros lados, venderem para a Europa caso precisem desse dinheiro. Mas a verdade é que eles têm estado a tentar escoar isto para o outro lado do mundo, para o lado oriental, não é? Portanto, vendendo à China e à Índia. A Índia tem comprado muito volume de petróleo russo e eles têm estado a desenvolver soluções logísticas no sentido de agilizar essa venda.
Aqui a questão é, se a Nuno, Rússia não precisar basicamente, de vender, a Europa na realidade não compra, não é? Se não houver um encontro entre o preço do comprador e do vendedor. a questão é que aquilo que referiste, a Rússia está a vender à China e nomeadamente também à Índia, e com desconto que aproxima muito o preço do cap. Mas é aqui existe também um sinal político, não é? Portanto, a Rússia não quer vender ao preço que a Europa quer comprar. Portanto, isto também é aqui É um desafio um de jogo de forças. vontades. É, até porque a imagem depois do líder, digamos assim, é posta em causa, não é? Portanto, quem é que está a vencer o jogo de fazer aquele peito de inchado de coragem? E a verdade é que a Rússia preparou-se há muitos anos para um cenário deste género. Portanto, a Rússia tem reservas de ouro muito elevadas, tem uma baixa dependência económica de outros países, portanto, é exportadora da maior parte das coisas em vez de ser importadora. Era importadora de serviços. Isso já foi, de alguma maneira, alvo de sanções nos primeiros pacotes de sanções da União Europeia e, portanto, acaba de haver aqui pouca margem de manobra para a Europa fazer grandes sanções à Rússia sem fechar de toda a torneira da importação dos bens energéticos, que alguns países estão contra. Portanto, neste caos de tomada de decisões na Europa, que é preciso unanimidade nas questões estratégicas por parte de todos os países, é muito difícil a Europa entrar numa tomada de decisões dessas e queimar as últimas pontes que existem para a Rússia, uma vez que países como a Alemanha tendencialmente, assim que terminar o conflito, iniciarão conversas diplomáticas no sentido de restabelecer a atividade económica com a Rússia, na minha perspectiva. E, portanto, a Rússia não quer vender como parte vendedora, não quer vender a um certo preço, está no seu direito, digamos assim, não é? Ninguém os pode obrigar, só em caso de necessidade extrema ou do preço do mercado convergir para esse valor é que haverá valor na Rússia vender nesses níveis, mas ainda está muito abaixo do preço de mercado. Obrigado, Nuno. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação e vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana, que é 1 bilhão de dólares. O aumento dos custos energéticos na Europa devido à invasão russa da Ucrânia teve uma fatura elevada, precisamente 1 bilhão de dólares, segundo as contas feitas pela Bloomberg. Uma boa parte deste aumento foi suportado pelos governos, com as empresas e famílias a serem apoiadas em 700 mil milhões de dólares. A Alemanha foi aqui o país que mais ajudou as empresas e as famílias, com um peso de 7,4% do PIB, isto representa um total de 265 mil milhões de euros. Vamos ver como é que será o próximo ano e ainda este inverno e não esquecer que a partir do início de fevereiro entra em vigor a segunda fase do embargo à Rússia com os produtos petrolíferos e precisamente o gasóleo que é muito consumido, o gasóleo russo que é muito consumido por toda a Europa. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana é Christine Lagarde, que apesar de Jerome Powell ter tido impacto no mercado, Christine Lagarde acho que foi mais relevante, até porque aquilo que nós temos referido no programa, que havia falta de um pulso forte no BCE para tentar controlar a inflação. E o que é certo é que Lagarde, acho que pela primeira vez, mostrou esse pulso forte, apesar dos juros não subirem tanto, mas é isso que é necessário, porque a Europa tem um problema de inflação que é pior do que aquela que os Estados Unidos têm, e é preciso também as pessoas e os governos perceberem que o Banco Central não é uma fada que agita uma varinha e resolve os problemas todos. Obrigado, Marco. Nuno, olhando para 2023, já várias casas e bancos estão a prever aqui um ano de recessão, tanto na zona euro como nos Estados Unidos. Alguns variam, dizem que vai ser um pouco mais pesado na zona euro, outros, pelo contrário, dizem que vai ser um pouco mais pesado nos Estados Unidos, mas parece que é certo que a economia vai mesmo desacelerar em função das decisões de política monetária. Como é que olhas para o próximo ano? Portanto, o que nós estamos aqui a perspectivar é realmente um abrandamento no primeiro trimestre e poderá estender-se até ao fim do primeiro semestre, neste momento, não é? Depois, consoante a evolução, poderá agravar ou não. Mas aqui a questão é que nós já estamos a assistir a muitas empresas a comunicar vendas mais baixas em número de produtos,
apesar da faturação poder ainda ser mais alta porque subiram os preços de maneira significativa ao longo deste ano. E, portanto, acreditamos que será necessário monitorizar muito bem o nível de encomendas para perceber quando é que a economia dá a volta e a recessão poderá ser mais ou menos profunda consoante atinja ou não o mercado de emprego. Portanto, se o desemprego começar a aumentar porque as empresas têm menos previsibilidade, aí poderá tornar-se uma recessão mais profunda. Mas para já parece que será uma recessão ligeira e que, de alguma maneira, as coisas estão controladas porque não há. Portanto, as empresas vêm de um ciclo da pandemia em que tinham os custos controlados e isso acaba por ter um impacto significativo na saúde das empresas no momento zero, o que permite defender as margens das empresas. E, por outro lado, havia algum espaço no orçamento dos consumidores que têm acomodado esta subida de preços e a subida do custo do crédito. Portanto, a partir daqui para a frente é que poderemos ver se os juros continuarem a aumentar de maneira significativa e os preços também, alguns consumidores a terem problema em manter o seu cabaz de compras normal. E, portanto, nessa perspectiva, nós estamos mais positivos nos Estados Unidos do que na Europa, porque além desta conjuntura toda, a Europa vive este problema da incerteza energética e tem impacto no complexo industrial europeu, o que poderá derivar rapidamente para impacto nos empregos. Portanto, acreditamos que vai ser uma situação muito fluida durante 2023. Não nos atrevemos a fazer uma previsão para o ano inteiro, mas temos um posicionamento agora no primeiro trimestre e vamos dinamicamente fazer essa gestão da adaptação à evolução da situação, quer em dados económicos, quer em dados das empresas, dos resultados. Nuno, e em relação aos índices norte-americanos, achas que poderemos ver aqui novos mínimos de 2000, portanto, em relação a 2022, tendo em conta que muito provavelmente o Wall Street, os índices norte-americanos, não irão fazer um fundo enquanto os investidores não tiverem num prazo temporal de 9 meses, por exemplo, a perspectiva de uma descida dos juros ou pelo menos uma contenção ou um ligeiro relaxar das condições monetárias, achas que poderão haver boas oportunidades no primeiro trimestre do próximo ano? Eu penso que sim, porque há setores que ainda não foram impactados, nomeadamente o imobiliário e as empresas que atuam nesse setor ainda não sofreram nenhum impacto negativo do abrandamento, digamos assim, e, portanto, é um setor que tradicionalmente também lida com uma parte de financiamento por dívida sujeita ao aumento das taxas de juros, poderá de alguma maneira ter uma dinâmica negativa mais acelerada. E isso depois transmite-se em cadeia ao resto da economia e poderá existir aqui alguma oportunidade. Alternativamente, o que nós estamos a olhar como oportunidade poderá ser, por exemplo, uma situação de paz na Europa e o sair de uma parte desta nuvem da energia, dos problemas com a energia, e o complexo industrial europeu, uma vez que são ações que não estão na moda, digamos assim, não são sexys, não são as ações tecnológicas, são ações que estão mais baratas, são ações que produzem dividendos de alguma maneira estáveis e que têm equipas de gestão com muitos anos de experiência e, portanto, aí poderiam existir algumas oportunidades. Mas como tu referiste, Marco, penso que é necessário ainda vermos os investidores terem perspectivas negativas para que os preços corrijam, porque não estamos assim tão longe dos máximos, não é? Portanto, ok, custa-nos que foi um ano negativo, mas o ano anterior fechou muito perto dos máximos e, portanto, não estamos assim tão longe dos máximos que seja Aliás, difícil. desculpa interromper, Nuno, mas, por exemplo, o Dow Jones esteve muito perto dos máximos, quer dizer, o Dow Jones esteve a cerca de 10%, nem isso, de novos máximos, o que é manifestamente caricato ou curioso, tendo em conta a fase em que encontramos, de incerteza, não? E, portanto, nesse sentido, eu concordo plenamente. É necessário abordarmos aqui com alguma parcimónia a tomada de risco, portanto, não injetarmos risco desproporcional nos nossos investimentos, mas estar sempre com o olho em oportunidades, porque é muito dinâmico, o mundo é muito dinâmico, tem mudado muito rapidamente, as tecnologias também têm afetado muito rapidamente, e hoje em dia, com a indústria de dados, as empresas adaptam-se mais depressa ao desenvolvimento dos seus mercados, e depois esta questão da geopolítica tem tornado mais distinto a cadeia produtiva de cada empresa. Portanto, nós estamos a olhar, as ações sobem todas, não é? Portanto, há empresas que têm vantagens e outras que têm desvantagens em certos cenários,
e isso vai se tornar mais evidente durante 2023. Portanto, vai haver mais dispersão na performance das ações e penso que isso é ótimo para quem faz gestão ativa como nós. Nuno, olhando aqui também para o próximo ano, mas em termos de investimento, para onde é que os investidores devem estar a olhar? Estamos aqui a falar de ações, obrigações, dívida corporativa com investment grade, ouro, o que é que deverão estar atentos? Nós acreditamos que deveremos ter algumas restrições em acrescentar muito risco, especialmente aqui no primeiro trimestre, até haver uma reconversão das expectativas, como estávamos a dizer, mas que as ações deverão ser a classe onde os investidores deverão manter um olho para as oportunidades para tirar um rendimento maior. As obrigações começam a ter alguma capacidade de amortecimento da volatilidade dos investimentos, porque já tem uma taxa de juros, não é? Aqui há um ano estávamos a falar de taxas de juros zero, hoje em dia nos Estados Unidos já existem taxas de juros de 4%. E, portanto, quem está disposto a ter o risco de dólar na carteira, que é até diversificador, acaba por poder investir, especialmente no curto prazo, em algumas obrigações. Queríamos só, pelo menos, alertar as pessoas que para investir em obrigações a mais longo prazo, estamos mais dependentes da subida de taxas de juros continuar, pois se ela continuar, se existir um choque negativo, uma surpresa na inflação e existir uma subida de taxas de juros que ninguém está à espera, as obrigações de mais longo prazo deverão sofrer no preço e, portanto, ainda não é uma componente com que nós nos sintamos muito confortáveis de acrescentar um peso grande nos nossos investimentos. O que estamos a olhar como o mais interessante no momento são matérias-primas e ações ligadas às matérias-primas, quer energéticas, por esta problemática que temos vindo a abordar ao longo do programa, quer na componente de produção alimentar. Porque com esta desglobalização, digamos assim, esta criação de polos no mundo, os governos deverão, de alguma maneira, aumentar os seus estoques de reserva para garantir a segurança alimentar das suas populações. Tem havido alguns eventos climatéricos negativos que têm afetado as produções e, portanto, acreditamos que pode haver aqui uma pressão nos preços das empresas que têm terra, das empresas que produzem bens alimentares e que estão no mundo ocidental e, portanto, será um dos segmentos em que nós vamos olhar com mais atenção. Outros setores que possam ser interessantes neste enquadramento de taxas de juros já mais elevadas e que estabilizem-se sem haver uma disrupção total dos consumidores e do crédito, a banca pode ser interessante, porque conseguiu nos últimos anos aumentar as comissões e de alguma maneira tem aqui uma margem dos juros e do produto bancário a crescer e, portanto, só terá um impacto de um ano inteiro durante 2023 e isso poderá ser positivo para o setor ainda. E depois, alternativamente, consoante a evolução do cenário, entraremos dentro daquelas oportunidades como os industriais europeus, etc., que depende muito de como é que o cenário vai evoluir. Muito bem. Nuno, obrigado por teres aceito o nosso convite. Voltamos a Obrigado ver-nos pelo para o convite. ano. Obrigado e boas festas a todos. Boas festas. Marco, vemos também para o próximo ano. Boas festas. Boas festas, André, e a toda a equipa. Obrigado. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercado em Ação. Boa semana, bons negócios e boas festas.